Fala galera, beleza? Professor Juarez, professor de História de novo na área. De novo, o tema Império. É um tema extenso, grande, de um longo período. Nas últimas aulas, nós percebemos a respeito do Primeiro Reinado e os conflitos políticos que existiam nele. E esse conflito se arrastou principalmente ao longo dos 9 anos aqui em que Dom Pedro esteve presente no poder. As atitudes autoritárias de Dom Pedro, então, fizeram a sua popularidade se desgastar. Mortes de jornalistas, a Confederação do Equador, que foi uma revolta no Nordeste contra o poder moderador, essa revolta, essa habilidade em busca de cidadania, em busca de participação política, é uma habilidade do Enem. Os povos lutam sempre pela essa participação política, é assim com os negros, com os indígenas, com pessoas que consideram o regime autoritário e se levantam contra ele. Então, essa habilidade é muito importante perceber que há sempre um contramovimento contra regimes autoritários ou o desejo das pessoas de igualdade, isonomia perante a lei. Isso é uma prática comum que se existe. Então, dito isso, vamos pensar agora a saída de Dom Pedro. Dom Pedro, então, vai sair em 31, ele abdica do trono, e em 31, então, ele abdica do trono. Quer dizer que, nesse momento onde não há figura do imperador, eu não posso dizer que exista também o poder moderador. Então, quer dizer que o poder moderador vai ficar de stand-by. Ou seja, nas teorias políticas, se você observar, e segundo alguns autores, há uma ausência de poder. E aí, é o óbvio, esse poder vai passar na mão quem vai governar no lugar de Dom Pedro, até seu filho, Dom Pedro II, atingir a maioridade. Surge aqui, então, de 31 a 40, o que nós chamamos de período da menoridade ou regências. Ah, professor, mas eu não cheguei a ver essa situação, problema no Enem, esse texto trabalhando a questão das regências. É realmente muito difícil cair. Mas há uma habilidade aqui interessante, onde os autores podem utilizar como situação-problema. Situação-problema é um texto, e esse texto trabalhar uma habilidade. E qual seria a habilidade nessa situação-problema com as regências? Essa aqui mesmo, a ausência do poder. O que a ausência do poder causa, principalmente? Ou seja, a política do Brasil vai entrar na selvageria. Como assim, selvageria? Quer dizer que haverá uma disputa pelo poder dos regentes. E mais, qual é a opção política que eu adotarei para até então o Dom Pedro II puder subir? E aí, aquela disputa entre liberal e absolutista, ela se transforma em outras palavras, agora em república ou um governo mais centralizado. E na regência isso se manifesta principalmente no unitarismo ou federalismo. Então, ao longo dos 9 anos da regência, a grande discussão se tem devemos adotar o federalismo, dar autonomia para os estados, ou o unitarismo, tudo sai do Rio de Janeiro e quem decide é o Rio de Janeiro. Então, essa é a grande discussão. E o ápice, o máximo dessa discussão, chega principalmente em 1834, quando é fabricado o ato adicional, que promove diversas mudanças no Brasil, inclusive o suposto federalismo. É como o Brasil tivesse mini-repúblicas dentro do Império. E na visão de muitos, inclusive do padre Feijó, que é um dos regentes do período, esse ato adicional será o responsável pelo período de anarquia do Império, as diversas revoltas, que são milhares de revoltas. E aí fica a dica para o Enem. Ah, mas
Tem revolta que eu nem vi na escola. De novo, isso não é importante. Importante você entender a habilidade e competência ligado às revoltas. Por que que os povos se revoltam? Obviamente, devido à situação política, participação, fome, miséria, pobreza. A questão dos negros, haverá revolta negra. Haverá revolta negra islâmica dos malês, que é uma revolta importante. E por quê? Porque o negro começa a perceber que ele não é um objeto, mas ele é humano e tem direito de lutar. Os senhores viam ele como objeto. E quando você adequa-se a uma religião, você passa a existir e ser. Isso te faz querer ser autônomo e lutar por seus ideais. Então, essas habilidades e competências são as habilidades importantes para se interpretar esse contexto de uma ausência de poder e a oportunidade propícia de um contexto de ter revoltas. Abração.